Olá, pessoal, tudo bem? Vocês são todos muito bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa sexta aula, dando continuidade aí, então, ao nosso estudo sobre os alemães do Volga. Então, vamos iniciar? Quero lembrar que você que não assistiu às aulas anteriores, antes de continuar assistindo esse vídeo, você caiu aqui de paraquedas, assista os vídeos anteriores, tá? Nós estamos aí na sexta aula, e são várias, desde a primeira aula aí nós iniciamos um estudo sobre os alemães do Volga, a história deles, todo o trajeto que eles percorreram e toda a história através da Alemanha, da Rússia e aqui no Brasil. Então eu convido a todos que assistam desde o início para poder compreender direitinho, né? Então vamos lá? Bem, vou compartilhar aqui com vocês. Gente, hoje é um dia de chuva aqui em Curitiba. Se vocês ouvirem algum barulhinho, é o barulhinho da chuva, mas não atrapalha, né? Vamos lá. Aqui. Aê! A Rússia no final do século XIX e a diáspora dos alemães do Volga. Bem, até a aula anterior, nós conversamos ali sobre o desenvolvimento da colonização. Eles chegaram no final de 1700 e no final do século XVIII, por volta de 1769 na Rússia. Então, ali até o século XIX, 100 anos depois, através de muitos percalços, bem, é um breve resumo, né, mas através de muitos percalços, a colonização desenvolveu. Então, nas aulas anteriores, nós estudamos como que foi o desenvolvimento dessa colonização e também a cultura deles, como que foi a adaptação cultural deles lá na Rússia e de que forma isso deu. Então, hoje nós vamos entender um pouco do contexto da Rússia, o que estava acontecendo na Rússia no final do século XIX. Os alemães já estavam lá há cerca de 100 anos, então já tínhamos aí uma terceira geração, já eram descendentes, né? Então, quando nós falarmos hoje de alemães, nós estaremos falando de alemães étnicos, porque já estariam aí na terceira geração daqueles que migraram da Alemanha, tá? Então, vamos dar início. A Guerra da Crimeia. Bem, ali na metade do século XIX, na Rússia, teve a Guerra da Crimeia. O que foi essa guerra? Nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos falar a respeito rapidamente, passar ali pelos fatos, para podermos entender o contexto e o desenrolar dos acontecimentos, né? O porquê que acontece. A gente tem que entender a história, como nós já falamos, criticamente. Então, por que acontecem certos fatos? Então, a gente vai entender a partir do contexto da época mesmo, tá? Então, nessa época, na metade do século XIX, aconteceu a Guerra da Crimeia. Essa guerra foi um conflito entre o Império Russo e uma coligação entre o Reino Unido, a França e a Sardenha, e o Império Otomano também. A Rússia, ela buscava aumentar a influência dela na região dos Balcãs, entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. Então, é aquela coisa de conquistar, ampliar território, ampliar influências, buscar sempre as guerras ali pelos acessos marítimos e poder ter melhores rotas de comércio. Sempre, geralmente, esses eram os motivos das guerras ali no século XIX. Então, a Rússia, com pretexto de proteger as terras cristãs, ela invadiu os principados otomanos na região da Moldávia. Eles falaram que eles queriam proteger ali os cristãos de Jerusalém, os cristãos ali onde o Império Otomano tinha se estabelecido. E com essa desculpa,
eles invadiram essa região da Moldávia, onde é a atual Romênia, e eles obtiveram uma vitória ali, né, nessa batalha aqui, nessa primeira imagem, em 1853, que vocês veem ali na Batalha de Sinop, tá? Eles obtiveram uma vitória sobre o Império Otomano. Bem, com essa vitória, aí o Reino Unido temeu, porque o Reino Unido ele controlava ali o Estreito de Bósforo, que era por onde ele tinha acesso à sua colônia da Índia, né? A Índia era uma colônia do Reino Unido. Então, ele temeu a perca do controle para a Rússia e declarou guerra à Rússia. E pegando carona aí, a França de Napoleão III também declarou guerra, e Napoleão tinha seus motivos. Napoleão III era sobrinho de Napoleão Bonaparte, ele tinha ali, ele foi eleito presidente, e depois ele deu um golpe para continuar como imperador. Então ele queria reafirmar seu poderio bélico de estrategista e tal, e ele queria e ele aproveitou essa guerra para poder também fazer acordos comerciais. Em troca de novos acordos comerciais ali, ele apoiou o Reino Unido e a Sardenha. A Sardenha também entrou na guerra por motivos comerciais, para poder usar ali o Estreito de Bósforo, poder usar as rotas marítimas e comerciais da região ali onde estava sendo travada a guerra. Bem, para conter o exército russo, os aliados fazem um bloqueio naval e terrestre em Sebastopol, isso já 2 anos depois do início da guerra. Eles bloquearam, fizeram um bloqueio ali e a Rússia ficou cercada. Ali em Sebastopol era onde ficavam as frotas navais da Rússia. E eles ficaram sem poder sair dali, ficaram cercados e não tiveram outra saída a não ser declarar ali a sua derrota, mas demorou bastante, as tropas sofreram bastante até que a Rússia declarasse a derrota, aceitasse a derrota. Eles ficaram ali por um longo tempo, todos os exércitos, tanto do Reino Unido quanto da própria Rússia, sofreram muito com doenças devido ao cerco, mas enfim a Rússia aceita a derrota e 1 ano depois é assinado o Tratado de Paris. Tá? Nesse tratado, Alexandre II da Rússia deixava a região da Bessarábia, ali onde foi travada as batalhas, renunciava às suas pretensões nos Balcãs e retirava a tropa do Mar Negro. Ele perdeu o direito a ter ali acesso, a ter o direito a ter suas frotas no Mar Negro. Tá? Então a Rússia sai derrotada dessa guerra, o que foi terrível ali para o Alexandre II, para o imperador, e para a moral de todo o exército russo. Tá? Então, o que aconteceu? Depois do fim da guerra, em que Alexandre perde, e ele vê que o seu império estava desgastado, ele vê que o exército também estava desgastada, a imagem do exército. Ele resolve fazer muitas reformas, e reformas estruturais, reforma em toda a administração da Rússia. Ele queria um governo um pouco mais liberal, então ele promoveu ali reformas que tocaram todos os setores administrativos da Rússia. Tá? Bem, Alexandre II ele era filho de Nicolau I, nasceu em Moscou em 1818 e tornou-se imperador da Rússia em 55. Ele se tornou imperador no meio da guerra ali no final, do meio para o final ali da Guerra da Crimeia, né? A guerra terminou em 55, 56 foi assinado o Tratado de Paris. Então, bem no final da guerra, ele se torna imperador, aos 37 anos. Com o fim da Guerra da Crimeia, a Rússia ficou humilhada e o exército desgastado. Em 61,
iniciaram-se as reformas em todos os setores administrativos. Então, o Alexandre já iniciou no governo ali, já propondo as reformas. Tá? Ele buscava deter os atrasos no desenvolvimento da Rússia em relação aos países mais desenvolvidos do mundo, abrindo caminho para uma sociedade mais industrial. A Rússia, nessa época, ela era muito agrária, né? Não que não houvessem indústrias, já havia tecnologia do motor a vapor, mas não era um país que poderíamos dizer assim industrializado, não, ele era essencialmente agrário. Bem, e para fazer essas mudanças, era necessário melhorar o sistema social, diminuindo a influência dos boiardos. Os boiardos eram os aristocratas de terra, era como um sistema feudal ainda, né? Então, os boiardos eram os senhores feudais e tinham os servos ali, que eram seus vassalos. As grandes reformas foram rápidas e profundas e atingiram todas as camadas sociais da Rússia. Elas foram o pano de fundo do romance Ana Karenina, de Tolstói. Bom, quem já assistiu algum dos filmes ou teve a oportunidade de ler a obra do romancista Tolstói, Ana Karenina, pode observar que o pano de fundo, realmente, o contexto que acontece ali, a história, o romance, é justamente a formação e a eleição dos Zemstov, que eram aquelas administrações locais ali dentro das reformas administrativas. Então, é interessante ver como que dentro da própria literatura, dentro da própria história, a gente consegue visualizar essas mudanças estruturais que aconteceram na Rússia. Bem, seguindo as grandes reformas, elas incluíram as reformas camponesas, ou emancipadoras. Foram bem essas reformas, as reformas camponesas, que tocaram ali os alemães, né? Os alemães do Volga, porque eles eram essencialmente colônias rurais, né? Então essas reformas tocaram profundamente a vida deles. Então as reformas camponesas ou emancipadoras de 1861, a qual deu liberdade aos mujiques. Mujiques eram os servos ali que nós falamos, né? Permitindo-lhes compras de terra, desenvolver negócios próprios e casar-se sem pedir permissão. Só que essas reformas, na prática, não foi bem assim, vocês estão livres e agora vocês podem comprar eles poderiam comprar ali a terra da onde eles moravam, do local ali onde eles moravam, mas muitos deles não tinham condições, então dependiam ainda ou da ajuda do governo ou de um financiamento junto com o seu senhor, que geralmente não queria auxiliá-los. Então, apesar deles terem ali a liberdade, né, de começar a ter alguns direitos sociais, eles não conseguiam, na prática, exercer esse direito, né? Então, muitos ainda ficaram trabalhando como servos ali por salário ou entregavam uma parte da colheita para os donos de terra, aristocratas, para poder ir comprando aos poucos um pedaço de terra que ainda era limitado. Eles não poderiam comprar o quanto eles quisessem. Tinha um pedaço de terra, digamos assim, um lote ali limitado que eles poderiam comprar. A reforma Zemstov de 1864, que lançava bases para um governo local eleito. Bem, esse governo eleito, ele era escolhido por um período de 3 anos e ele era elegido diretamente pelo voto local. Então, dessa forma, até mesmo por os alemães serem muito populosos, eles conseguiram eleger alguns representantes locais, isso ajudou eles. Teve também as reformas jurídicas, os russos passariam a ter o direito a se defender.
e os julgamentos se tornariam públicos, né? Imagina, não tinha, até então não tinha um poder judiciário, algo assim, onde eles poderiam se defender. Até então, o czar, o imperador, era a lei, o que ele decretasse era lei, e não tinham leis ali que garantissem o direito, né, dos súditos. E com as reformas jurídicas, então, passou a ter ali cortes, né, várias cortes, baixas e altas. Tinha as cortes locais e a alta corte, aonde os russos, onde o povo poderia buscar ali a sua defesa, tá? Tinha várias classes de juízes e assim eles dividiam a pressão local, né? Então tinha o juiz local, tinha ali a corte local e a corte também, as cortes mais altas, né, federais. E teve a reforma da censura, um afrouxamento ali da censura em 1865, então foi bem nessa época ali de Tolstói e Dostoiévski, e os romances, a literatura daquela época passou a ser bastante crítica, e bem, com o afrouxamento aí da censura, então eles conseguiram se expressar mais através da literatura, principalmente através dos jornais da época, né? Então os periódicos começaram, cada um começou a expor as suas ideias assim, não com total liberdade de imprensa, mas muito mais do que tinha antes, e isso promoveu um verdadeiro cisma na imprensa, porque aí, com o poder de expressar suas ideias, polarizou-se as ideias, digamos assim. Então é muito parecido, não com essa liberdade que nós temos hoje, né, de imprensa, mas nós podemos ter uma ideia, né, dessa polarização com o que a gente tem hoje, né? Que cada um fala o que pensa, expõe suas ideias. E então, naquela época, o Alexandre promoveu aí essa reforma, então houve essa polarização aí da imprensa, tá? Bem, fora essas reformas, ainda tiveram outras. Teve a reforma das cidades, as reformas militares, que também tocou profundamente ali os alemães, as reformas navais, financeiras e universitárias. Então, nós podemos ver que dentro dessa década de 60, houve grandes reformas estruturais na Rússia, que moldaram aí o que viria a ser a Rússia, o que, ao menos, Alexandre imaginava que seria a Rússia do século XX. As reformas lançaram base para uma sociedade civil e um Estado de direito, e para o desenvolvimento do capitalismo. Além de fortalecerem o poder militar e marítimo, as reformas tornaram a sociedade russa mais universal, e, a esse respeito, afetaram diretamente os colonos alemães. O papel mais importante no destino dos alemães na Rússia foi o desempenhado pelo decreto de Alexandre II, adotado em 4 de junho de 1871, que aboliu todos os privilégios que os colonos possuíam desde a época de Catarina II. Bem, nós lemos na historiografia sobre o tema, o que eles chamam, que muitos especialistas chamam de russificação, que Alexandre promoveu uma russificação. Então, como se fosse assim, a Rússia para os russos. Mas, na verdade, foi muito além disso. O que ele fez, ele tentou ali uma igualdade. Ele tentou tirar os privilégios da aristocracia e também tirar os privilégios daqueles que eram colonos e tinham suas próprias leis. Tentou deixar ali uma Rússia para todos, digamos assim. Só que isso trouxe também muitos prejuízos para os alemães, né? Porque eles tinham privilégios que ajudaram no desenvolvimento deles. Então, vamos em frente. Novas regras para os aldeões, esses ex-colonos alemães, né?
Então, eles perderam o status de colono e a gestão especial. Eles foram transferidos para a administração geral russa do Zemstov, aquela eleita democraticamente, eleita com voto direto e tal, e receberam o status de proprietários privados camponeses. Então, eles tinham o mesmo status daqueles servos que foram libertos, passaram a ter os mesmos direitos. Então, antes, enquanto colonos privilegiados, agora eles tinham o mesmo status ali de proprietário privado camponês. Os documentos dos distritos alemães também foram traduzidos para o russo. Nisso eles tiveram uma grande perda. Não eram todos os administradores desses Zemstov que entendiam alemão, que sabiam ler alemão, então se perdeu muito documento e nem todos foram traduzidos corretamente para o russo. Então houve uma grande perda ali de documentação. As escolas tinham que oferecer um ensino em russo, isso também trouxe um grande prejuízo para os alemães, porque eles passavam a sua cultura, estava ligada à sua língua, né? Então, com a obrigação do ensino em russo, essa transmissão cultural sofre um prejuízo muito grande. As escolas tinham que oferecer ensino em russo, passaram a ter uma situação também financeira muito difícil. O Zemstov tirou deles aquelas terras que eles consideravam improdutivas e também as terras comunais. Nós tínhamos falado nas aulas anteriores como era ali o sistema de agricultura deles. Eles tinham a plantação era comunal, era como se fosse hoje uma cooperativa. Então, eles aravam a terra junto, produziam juntos e era assim que funcionava. Então, agora, essa administração local tira essas terras deles, eles têm o que é a casa e a horta. Então, eles ficam sem ter como produzir. Muitos deles tinham já comprado terras privadas, tá? Não era proibido. Então, alguns deles que tinham mais condições, que poderiam, que tinham posses, compravam terras, até porque, não sei se vocês lembram, nós já comentamos que só o filho mais velho ele tinha direito à terra que herdava do pai. Né? Os mais novos não, os mais novos tinham que procurar algum ofício e trabalhar, mas trabalhar para outros ou para a própria família, mas eles não herdavam ali a terra. Então, isso fez com que, com o tempo, houvesse muitos sem terra dentro dos colonos. Então, isso gerou também uma estratificação. Enquanto tinham muitos descendentes ali dos alemães que tinham suas terras, que tinham onde plantar, que foram comprando terras, outros não tinham nem onde morar. Então, houve uma maior estratificação social e empobrecimento dos aldeões. Agora, eles tinham que comprar suas terras se quisessem plantar. O serviço militar passou a ser obrigatório aos 21 anos. Isso também, para eles, por questões religiosas, principalmente dos menonitas, que a religião deles proíbe que eles proibissem que eles servissem no serviço militar, né? Então, eles não poderiam ir para uma guerra. Então, isso foi muito difícil para eles. O serviço militar lá não era como é. Hoje a gente pensa aqui no Brasil, eu vou me alistar, vou ficar um ano lá, tal, e depois eu vou para casa. Não, é muito mais rigoroso, muito mais difícil. Então, o serviço obrigatório passou a ser, o serviço militar obrigatório passou a ser a partir dos 21 anos de idade. Ele era dividido entre tropas permanentes e a milícia. O serviço ativo e na reserva e na marinha ou no exército. A duração era de 15 anos, 6 anos ativo e 9 anos na reserva. Então, imagina, 15 anos no serviço militar, tá? Depois diminuiu, mas no início eram 15 anos no serviço militar. Essa reforma militar veio principalmente devido ao desgaste do exército russo ali
por causa da Guerra da Crimeia, tá? Então, o Alexandre ele teve que dar ali uma importância maior para o exército. Então, imagina, ficar 15 anos ali à disposição, 6 ativos e 9 na reserva. E sem contar que nessa época eles viviam em guerra, então não é como hoje em dia em alguns países que ser vivo, o jovem vai lá, vai aprender algumas, né, o serviço militar e tal, e volta depois de um ano. Não, lá quem era alistado, digamos assim, realmente, provavelmente ele ia para alguma batalha mesmo. Em 1876, o período foi reduzido para 5 anos. 5 anos não no total, 5 anos ativo. E olha só, cerca de 800 a 1.500 recrutas alemães anualmente abasteciam o exército russo. Então, só que os alemães, eles eram muito resignados. Então, isso para muitos alemães até inicialmente não foi de todo ruim, né? Então eles iam lá, eles posavam com uniforme na igreja, na própria igreja, ali, mais entre católicos e protestantes, os menonitas não, mas entre os católicos e alguns protestantes, o padre, o pastor dizia falava nos cultos que seria bom o rapaz ir para o serviço militar e tal, e passava aquela ideia da hombridade, da honradez do serviço militar e tal. Então, inicialmente, eles viam assim, com bons olhos, esse serviço militar, tá? Mas eles não eram tratados, quando eles foram para o serviço militar, foram servir, eles não eram tratados como os soldados russos mesmo, né? Eles sofriam discriminação, então havia uma diferença aí. Então, com resignação, os alemães foram se adaptando a essas novas regras e, por serem numerosos, também conseguiram posições na política local. Como eu tinha falado, eles conseguiram até eleger, em alguns Zenstov, eles elegeram alguns representantes para garantir ali, tentar garantir alguns direitos, né? Então, esse Lee aqui foi eleito 8 vezes para um mandato de 3 anos, para presidente do Zenstov de Kamyshin. E seu distrito foi considerado um dos melhores da Rússia. Então, a administração dele, bom, deve ter sido, por ele ter sido eleito 8 vezes, deve ter sido um bom presidente aí da província que ele cuidava. Com a abolição do status de colono e a restrição de castas sociais associadas, muitos alemães puderam ascender a outras profissões, antes mais difíceis de galgarem, como engenharia, medicina e outras áreas da ciência. Bem, como nós falamos, quando os colonos lá, 100 anos atrás, vieram para a Rússia, eles tinham centenas de profissionais de diferentes profissões, mas a Catarina quis que a maioria, a grande maioria, com pouquíssimas exceções, trabalhasse na agricultura. Então, com essa abolição desse status de colono, eles conseguiam aí com mais facilidade poder galgar outras profissões e buscar outras alternativas a não ser o trabalho no campo, que antes era bem mais difícil. A diáspora dos alemães do Volga. Bem, como é de se imaginar, com toda essa perca de direitos que eles tiveram, né, eles tinham antes, nós vimos lá como era antes a vida deles em comunidade, como eles poderiam ali, como eles conseguiam, na Gemeinde ali que nós falamos, né, a comunidade deles, como eles conseguiam manter sua cultura, a questão da educação, que era importantíssima para eles, a religiosidade também, que eram os pilares da vida deles em comunidade. Então, eles, durante esses 100 anos, eles
desenvolveram e eles prosperaram e se multiplicaram e conseguiram desenvolver ali indústrias e desenvolver agricultura, chegaram a ser ali o celeiro da Rússia, a região ali de Saratov e Samara, justamente por poder viver ali como comunidade, né? Isso dava uma força muito grande para eles. Mas quando eles perderam e eles passaram apenas a ser tidos ali como deixaram de ser colônios e passaram a ser ali agricultores que viviam ali, digamos assim, cada um por si, aí eles perderam aquilo que mais os deixava forte, que era justamente a comunidade, né? A comunidade voltada ali para a educação, para a religiosidade e essa vida comunitária. E então o que aconteceu? Aí que começou a grande diáspora, né? Nós temos aqui até uma parte aqui da Canção dos Imigrantes. Era uma canção que eles cantavam aí quando deixavam nos navios, deixando seus pais, geralmente os mais idosos, ficavam para trás, então os mais jovens que buscavam aí seguindo seus ancestrais, seguindo o que seus ancestrais tinham feito há um século atrás, né? Aqui na Rússia não é bom viver, devemos nossos homens como soldados dar, e agora, como soldados, devemos nos levantar. É por isso que deixamos a terra russa. Então, aqui temos uma imagem de colonos nessa situação que eu falei, sem terra, daqueles que não possuíam, aí, que dependiam só da agricultura comunitária, então ficaram sem terra e, claro, passaram a viver numa situação de pobreza, né? Esses aí estavam vivendo sobre uma carroça, praticamente. O primeiro grupo a deixar a Rússia foram os menonitas em direção aos Estados Unidos, justamente por eles serem contra o serviço militar, ser contra a religião deles, eles foram os primeiros a deixar os Estados Unidos. Então, alguns pastores foram até os locais lá nos Estados Unidos, na região do Nebraska e na região do Kansas, e viram as terras lá no interior, terras boas, agricultáveis, e eles prepararam, conseguiram ali fazer um comissionamento das famílias, eles iam de local em local, de colônia em colônia, chamando principalmente as colônias próprias dos menonitas, né? Fizeram reuniões nas igrejas e chamaram ali cerca de 500 famílias, deixaram a região de Saratov para rumo aos Estados Unidos. Isso a partir de 1870, tá? Em 1878, 924 famílias seguiram rumo ao Brasil. Eles também, esse processo também se deu aos poucos. Primeiro eles mandaram uma comissão com alguns, assim como fizeram nos Estados Unidos. Só que para o Brasil vieram mais católicos, porque o Brasil, a religião oficial do Brasil é a religião católica, era também naquela época. Então, isso para eles era muito importante, eles sabiam que eles não iam sofrer perseguição religiosa. Então, vieram muitos católicos e vieram também protestantes, porque não tinha restrição quanto à religião aqui no Brasil, então vieram muitos luteranos. Então, primeiro eles mandaram uma comissão com alguns alemães que vieram e percorreram algumas regiões e escolheram um lugar onde a terra fosse parecida com a terra onde eles moravam lá, que eles já estavam habituados. Então, eles escolheram ali a região dos Campos Gerais, no Paraná, para poder se estabelecer, tá? Aí um embaixador do Brasil foi até a Rússia, mas isso nós vamos ver mais detalhado na próxima aula, que a gente já vai ver a colonização aqui no Brasil, como é que foi, tá? A princípio, só vamos fazer esse pequeno comentário, só para poder entender
como é que foi que eles saíram de lá. Então, não foi um processo assim rápido. Aí, e também nessa época, aí, dentro dessas reformas de Alexandre, eles abriram como se fosse uma janela, para que os imigrantes, para os colonos que não estavam satisfeitos, que queriam deixar a Rússia, eles permitiram, porque desde então, antes das reformas, ninguém poderia deixar a Rússia, era proibido, realmente era proibido. Nenhum súdito poderia deixar ali o território russo. Então, a partir dali das grandes reformas, eles abriram uma janela de 10 anos. Por isso que houve também essa grande diáspora, essa saída em massa, para aproveitar esse espaço de tempo de 10 anos que o governo russo permitiu que eles saíssem de lá. Então, até fazer toda a parte burocrática levou algum tempo, às vezes quase um ano ou mais, para eles conseguirem sair. Enfim, aí em 1890, outras 18 mil famílias seguiram para os Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Argentina e China, até para a China. Então, muitos, porque depois que as primeiras 500 famílias deixaram a região de Saratov e foram para os Estados Unidos e foram se estabelecendo, eles já conseguiam ajudar a custear a passagem. No caso ali dos que foram para os Estados Unidos, os custos da viagem eram por conta deles, tá? Nos que foram para o Brasil e para a Argentina, o governo tinha lá um planejamento de colonização do governo que auxiliou, que bancou ali, financiou a viagem, que o custo da viagem era alto, bem alto para eles. Então, ainda assim, milhares de alemães permaneceram na Rússia. Eram mais de 1 milhão. No final aí do século XIX, era quase 2 milhões de alemães na Rússia, ainda assim. Então, nós podemos dizer aí que um percentual de 10%, mais ou menos, deles deixou, que não deixa de ser bastante também. Então, vamos ver agora os que ficaram na Rússia após 1890 e o destino, o que reservou para eles aí. Bem, com o recrudescimento das leis e a dificuldade de conseguir terras, muitos alemães sem terras eram incentivados a ir para a Sibéria, mas recusavam-se. Então, eles tentaram fazer um reassentamento desses alemães, esses sem terras, que tinham muitos, realmente muitos. E eles se recusavam a ir para a Sibéria, imagina, uma terra inóspita, gelada, chegava a menos 20 graus. E se eles sabiam que não estavam tendo condições de vida ali onde eles estavam, dentro da região ali que ainda o clima ainda ajudava, e eles estavam próximos dos seus, imagina na região da Sibéria. Os alemães que possuíam recursos compravam mais terras para poder plantar, o que aumentou a estratificação social. Quem tem mais como nós vemos aquela história até hoje, quem tem mais acaba tendo mais. Então, como eles não tinham mais essa questão da colônia, eles não tinham mais essa questão da comunidade, então era cada um por si. Então, quem tinha condições comprava mais terra para poder plantar e ter uma condição melhor. E aqueles que ficaram livres, mas não tinham nada, como que eles iam comprar alguma coisa? Os intelectuais, preocupados com a educação, que também foi precarizada, formaram várias associações a fim de reivindicar seus direitos e unir a comunidade. Olha só, para você ter uma ideia de como era a educação nessa época e o valor que eles davam. Olha só, essa aqui é uma escola alemã-russa dos menonitas para menina, uma região de Khortytsa. Essa região era a região da atual Ucrânia, ali onde nós falamos da colonização dos menonitas ali na Nova Rússia, que chamava. Então, os colégios tinham muitos colégios assim, nesse estilo, colégios grandes, colégios bonitos, e nós vemos aí a importância, né? Igreja e colégio, educação e religião, sempre esses pilares, né?
Então, essas aqui foram as sociedades educacionais, várias sociedades e sindicatos, para tentar reaver os seus direitos de poder ter aula em alemão. Então, 1905, ó, Sociedade Educacional Alemã Sul-Russa. Em 1906, Sindicato dos Professores Menonitas, Molochansky. 1907, o Sindicato dos Professores da Região do Volga, e assim por diante. Foram várias sociedades, vários sindicatos, também teve sociedade de historiadores que eles queriam escrever e perpetuar a história deles. Então, foram várias sociedades que eles formaram, tentando aí buscar seus direitos, até porque agora teria como, agora tinham juízes, tinha um poder judiciário onde eles poderiam recorrer legalmente a seus direitos. Então, olha só, no período pós-reforma, muitos alemães obtiveram sucesso em seus empreendimentos e assumiram posições de liderança. Na indústria russa, no ramo têxtil, metalúrgico, indústrias de máquinas, indústria de alimentos, cervejarias, indústrias de moagem e editoras, entre outros. Então, assim como tinha aquela grande massa de pobres e miseráveis, sem terras, tinham aqueles que se sobressaíram também, tá? Então, muitos aí que tiveram acesso a terras, conseguiram desenvolver, enviar seus filhos para a faculdade, para estudar, que desenvolveram na área comercial, industrial, muitos obtiveram êxito. Tá? Olha só, no reinado de Nicolau II, já depois de Alexandre II, já Nicolau II, em seu governo estava, olha, o ministro da administração interna era um alemão, ministro von Plehve, o ministro das relações exteriores, o ministro das finanças e também o presidente do Conselho dos Ministros, além do ministro de guerra e o general da infantaria. Todos esses também eram alemães. Então, nós vemos que eles também alcançaram aí vários cargos políticos, vários cargos públicos, vários cargos de influência dentro do governo russo. A Grande Fome de 1891 e 92. Bem, como nós estamos vendo, para a grande massa, para a grande maioria dos que ficaram, a vida realmente não foi fácil. Né? A fome na Rússia. No inverno de 1892, a taxa de mortalidade nas colônias alemãs do Volga era cerca de 5 vezes a taxa normal, ou 200 em 1000. Então, de cada 1000, 200 vinham a morrer na última década ali do século XIX. Pessoas que tentam melhorar a condição das massas são pessoas suspeitas e têm sorte. Se o fizerem, têm sorte se o fizerem, não ver o interior de uma prisão ou mesmo da Sibéria. É verdade. Então, aqui o Jonas Stedling, em 1892, ele fez essa citação, realmente querendo dizer o quê? Quem tentava ajudar era mandado para os gulags, famosos gulags, aquelas prisões na Sibéria, terríveis, passava anos lá em trabalho forçado, muitos morriam, e fora os que morreram de fome mesmo, morreram de inanição, morreram de pobreza, morreram do frio e das doenças causadas pela pobreza, como a cólera, por exemplo. Então, a mortalidade aumentou severamente, a fome foi terrível, então, os alemães, eles se multiplicaram. A população alemã étnica na Rússia era mais de quase 2 milhões de pessoas. Não tinha terra para todo mundo. E então o governo tentou fazer reassentamentos na região dos Urais, no leste ali da Sibéria. A terra era muito ruim
e não tinha como desenvolver as colônias lá. A fome de 91 e 92 foi uma das crises agrícolas mais severas que atingiu a Rússia durante o século XIX. Na primavera de 1891, uma grande seca destruiu as safras ao longo do Volga e em muitas outras províncias produtoras de grãos. O desastre veio na esteira de uma série de colheitas ruins, seu impacto agravado pela pobreza camponesa endêmica e baixa produtividade. A fome de 1891 e 92 foi uma das crises agrícolas mais severas que atingiu a Rússia durante o século XIX. Na primavera de 1891, uma grande seca destruiu as safras ao longo do Volga e em muitas outras províncias produtoras de grãos. O desastre veio na esteira de uma série de colheitas ruins, seu impacto agravado pela pobreza camponesa endêmica e baixa produtividade. A população das áreas afetadas tinha poucas reservas de alimentos e enfrentava a perspectiva de fome em massa. Então, além de terem poucas terras agricultáveis disponíveis, o que eles produziram não deu uma grande seca e eles perderam tudo. Então, foram 2 safras ali que eles perderam. Eles tiravam um pouco para semente, para alimentação, mas perderam quase toda a safra que poderiam vender e ter novas produções. O reassentamento na Sibéria. Com a pobreza, os colonos sem terra foram obrigados a concordar com o reassentamento. Eles foram povoar a região inóspita da Sibéria, dos Urais e do Cazaquistão. No início da Primeira Guerra, eram 8,7 mil alemães em 130 assentamentos na região de Orenburg, ocupando 53 mil acres de terra. Então, quando nós falamos assim, nós vemos que sempre são números superlativos, sempre são grandes quantidades de pessoas, grandes quantidades de terra, porque realmente a população era muito expressiva, tá? Em 1910, fundaram 46 aldeias na região de Akmola para 3.430 famílias, ou 19.822 pessoas em 232 mil hectares de terras. Então, esses números, gente, é só para que nós possamos ter uma ideia do tamanho que atingiu essa etnia alemã na Rússia, o quanto que eles se desenvolveram, o quanto que eles se multiplicaram e quão expressivo foi todo esse processo de colonização e de desenvolvimento e como os alemães se expandiram dentro da Rússia. Em Pavlodar eram 793 famílias e 5.034 pessoas. Aqui tem uma foto demonstrando uma imagem onde nós podemos ver um pouco de como eram feitos esses assentamentos, umas casas ali, o que parece ser um paiol aqui à direita. E, bem, eles tentaram ali, não tiveram outra escolha, muitas famílias não tiveram outra escolha a não ser ir, não tinham para onde ir. E sofreram com a fome, sofreram com a miséria. Realmente a situação deles foi assim extrema, foi de guerra russo-japonesa. Bem, além de tudo que passaram, o governo sempre tem suas pretensões, né? Esses grandes impérios que se formaram aí, foram se formando e se moldando durante o século XIX, cada um deles tinha suas intenções, cada um deles queria crescer mais que o outro, defender suas fronteiras, defender suas rotas comerciais e impor o seu poderio. Então, foi uma época de desenvolvimento bélico também, junto aí com o desenvolvimento industrial muito grande. Então, a maioria das indústrias, das primeiras indústrias ali, tanto na Rússia quanto
no Japão, principalmente no Reino Unido, eram indústrias voltadas para a indústria bélica, para a indústria de armas, né? Que eles queriam ali cada um ser mais poderoso que o outro. Então, ali no início do século XX, nós temos a Guerra Russo-Japonesa. Bem, nesse momento, muitos alemães já estavam aí, já faziam parte do exército russo, né? Então, ali, ó, com o serviço militar compulsório, muitos colonos alemães foram recrutados para apoiar os esforços de guerra na Ásia. A guerra foi o resultado da volatilidade econômica, do colapso de sociedades multiétnicas e o desmoronamento de antigos impérios e animosidades raciais. Então, segundo Ferguson, aí, um historiador. Bem, o Japão, ele queria a região ali da Baía da Coreia. O Japão e a Rússia, eles estavam lutando ali pela região da Coreia, tá? Então, a Rússia novamente perde, não vamos entrar em detalhes dessa guerra, é só para nós podermos aí contextualizar a questão dos alemães no exército mesmo nessa época. Então, muitos alemães alegavam que eles tinham que, para não morrer de fome, eles tinham que comer pasto, eles não tinham atendimento médico, eles eram colocados à frente das batalhas, eles dormiam a céu aberto no relento. Então, quando eles não eram mortos em batalha, eles eram mortos pela doença e pela fome. E dessa forma que era o exército, os alemães no exército russo. Então, era como se eles fossem bucha de canhão mesmo. Era dessa forma que eles eram tratados. A derrota da Rússia foi recebida como um choque no Ocidente e no Extremo Oriente. O descontentamento popular na Rússia após a guerra acrescentou mais combustível à já fervilhante Revolução Russa de 1905. Então, a Rússia já estava toda ali fervilhando, era a insatisfação de muitos, de toda a sociedade, dessa sociedade industrial que estava se formando. Então, eram muitas greves, muitas revoltas. O povo estava começando a se levantar e eles não viam em Nicolau II esse grande legislador, como eles viam sempre o czar, desde as épocas antigas, desde Ivan, eles sempre viam, o povo russo sempre teve essa tradição do czar ser quase uma divindade para eles. Eles adoravam o czar, eles queriam, assim, eles eram ensinados a ter realmente essa grande devoção ao czar. E eles não viam isso na figura de Nicolau II. Ele era um líder fraco. Ele tomou muitas, na guerra do Japão, ele tomou muitas decisões erradas. Ele foi instruído aconselhado a não entrar nessa guerra. Ele entrou e tomou várias decisões precipitadas que culminaram aí para essa derrota. Então, isso fragilizou muito mais ainda a figura do Nicolau II, que teve que abrir mão diante de tantas revoltas e tanta insatisfação dessa aristocracia que crescia, dessa burguesia que crescia, dos próprios camponeses e também dos operários, desses operários que se multiplicavam nas fábricas e sem direitos. Então, era satisfação por vários espectros, digamos assim. Ele teve que abrir mão aí para uma monarquia constitucional, colocando as dumas, e o governo dele foi se enfraquecendo. Então, com o governo enfraquecido, aqueles que se opunham ao regime czarista sentiram que era a hora de mudar. Eles viram ali uma oportunidade, viram que o governo estava fragilizado e sentiram que podiam mudar a situação, fazer ali uma revolução. O Domingo Sangrento.
Durante os anos de 1905 e 1906, ondas de agitação política e social em massa se espalharam por vastas áreas do Império Russo. Estimulada por problemas agrários, a animosidade contra as nacionalidades étnicas na Rússia, bem, gente, a Rússia era uma panela de pressão. Eles foram conquistando terras, foram conquistando povos e tinha muitas etnias diferentes que foram aos poucos perdendo seu direito, então não tinha como ter um fim diferente, né? Então, bem, vamos continuar aqui. Agitação trabalhista e medo das classes intelectuais, a autocracia czarista de Nicolau II reprimiu os manifestantes que marcharam até o Palácio de Inverno de São Petersburgo, em 22 de janeiro de 1905, no que ficou conhecido como o Massacre do Domingo Sangrento. Bem, milhares de pessoas foram marchando até o Palácio ali de Inverno de Nicolau II, pedindo mudanças, reivindicando direitos, e tudo se iniciou com greves, com grandes greves, e ali, quando eles chegaram diante do palácio, o que eles queriam, a princípio, era ver o Nicolau II, era solicitar uma mudança, mas, ao contrário disso, o que aconteceu é que a guarda ali de Nicolau II abriu fogo contra os manifestantes, né? Então, 1,5 milhão em marcha, liderada pelo padre ortodoxo e membro da Ucrânia. A Ucrânia era a polícia secreta russa, tá? Gregory Gapone. Foi até o Palácio de Inverno do Nicolau II para entregar uma petição assinada por 135 mil pessoas, por 135 mil trabalhadores, reivindicando reforma agrária, tolerância religiosa, fim da censura, porque apesar de ter uma lei de censura, quem falasse contra era banido, era mandado para os gulags, era morto, era fuzilado. Representantes do povo no governo e melhores condições de vida. Então, essas eram as reivindicações do povo, tá? E eles foram recebidos ali à bala, foram fuzilados. Né? Milhares de pessoas morreram ali, muita gente morreu, e esse dia foi conhecido como o Domingo Sangrento. E foi o estopim para as revoltas. A partir desse dia, muitas revoltas, muitas greves foram se acumulando até a Revolução Russa mesmo, a Revolução Socialista, em 1917. A Grande Guerra Mundial. Bem, nós não vamos falar aqui da guerra em si, nós vamos ver só o papel aqui dos alemães étnicos lá na Rússia, dos alemães do Volga. Não eram mais só do Volga, nós falamos do Volga porque do Volga foram aqueles que daí vieram aqui para o Brasil, mas eles se espalharam por toda a região sul, região leste, pela região ali da Rússia europeia, da Ucrânia, ficaram muito numerosos e se espalharam por toda essa região. Então, a Grande Guerra Mundial. Em 28 de julho de 1914, eclodiu a Primeira Grande Guerra, o que desencadeou uma xenofobia sem precedentes contra os alemães. Então, aqueles que estavam lá na Rússia nessa época, foi a época que eles mais sofreram. A Rússia estava em guerra com a Alemanha, e então todos os alemães que tinham na Rússia foram perseguidos. Entre 1915 e 1916, de 190 mil a 200 mil alemães foram deportados para a Sibéria. 1/3 deles veio a morrer. Então, eles foram declarados como inimigos do Estado. Não importa se era camponês, se era um aristocrata, se era um industrial,
quem era? Eles foram declarados inimigos do Estado. Então, todos, muitos, independente de quem fosse, foram enviados para os gulags, foram enviados para a Sibéria, foram mortos, foram perseguidos ou foram deportados. Todos os alemães da Rússia devem ser expulsos, independentemente da idade, sexo, qualquer suposta utilidade ou seus muitos anos de residência no Império. Olha só, essa daí foi uma ordem de Polivanov, que era um general russo na época da guerra. Então, para eles, qualquer russo era um potencial suspeito de ser um espião ou de fornecer, ajudar a qualquer russo, não, qualquer alemão era um potencial espião, poderia dar informações ali, ajudar a Alemanha. Então, eles passaram a ser vistos como inimigos. Cartas de fome, cartas da fome, Die Weltpost. Essas cartas da fome foram as cartas trocadas entre esses alemães da Sibéria, que foram exilados na Sibéria, com seus parentes nos Estados Unidos. Tá? Então, foram publicadas originalmente em Lincoln e Omaha, no Nebraska, em 20 de março de 1919. Samuel D. Sinner compilou as cartas no livro Letters for Hell, Letras do Inferno. São cartas trocadas entre os alemães na Rússia e seus parentes dos Estados Unidos, relatando os horrores da fome e solicitando ajuda. Tá? Aproximadamente 1 milhão de alemães étnicos foram mortos na Rússia entre 1915 e 1949. Então, essa imagem que nós vemos aqui à direita é de uma pintura de um descendente dos alemães do Volga, Andreas Prediger, e ele pintava, o nome Deus Não Permita. Ele pintava os horrores que os alemães sofreram na Rússia em todo esse período. Então, se nós vemos que a colonização daqueles que vieram aqui para o Brasil não foi fácil, imagina para aqueles que ficaram lá. Eles sofreram muitos percalços no Brasil, mas aqueles que ficaram sofreram com todo tipo de atrocidade, todo tipo de dor, de doença que nós podemos imaginar. Tá? Essas cartas que nós falamos, cartas da fome, foram trocadas durante um período aí, de 20 anos. Elas foram compiladas nesse livro, então algumas delas diziam detalhadamente o que eles estavam passando, as doenças que enfrentavam, alguns ainda tinham algum trabalho, mas mesmo assim não tinham condições de sobreviver, faltava-se de tudo. Bem, toda a situação ali que a gente pode imaginar ali decorrente de uma vida pobre, de miséria, alguns tornaram-se ladrões, tem cartas ali que relatam situações de alguns tornando-se ladrões para poder ter o que comer, de mães matando animais, como gatos e cachorro, para poder dar de comer sua família. Então, das mais terríveis, as mais terríveis situações que a gente possa imaginar, tá? E eu acho que essa imagem, apesar de ser muito forte, ela mostra bem o que foi, o que esse pintor aí, acho que ele conseguiu exprimir muito bem o que se passou ali naquela região ali, né? Mostrando ali um arado, mostrando ali as caveiras, os esqueletos ali, mostrando mesmo um cenário de morte, o que a gente vê. E foi isso que esses alemães sofreram. Bem, após a Grande Guerra, a Alemanha permitiu a repatriação, então ela permitiu que esses alemães
retornassem, devolvendo a cidadania alemã. Então, muitos alemães que sobreviveram puderam retornar para a Alemanha, mas muitos, infelizmente, não puderam, muitos não tiveram condições e permaneceram ali, ainda sofreram depois a perseguição da Segunda Guerra também, né? Bem, ali, dito isso e concluindo essa parte, nós vamos falar um pouco agora da República Socialista Soviética Autônoma dos Alemães do Volga. Poxa, o que é isso? É um país diferente? O que que é? Bem, a República Autônoma ela foi estabelecida em 6 de janeiro de 1924. Olha só, eles tinham até, aqui do lado dá para ver, eles tinham até a bandeira deles, tinha brasão, tudo. Com a capital no porto Volga, de Engels, em 1918, após a Revolução Russa. Então, havia muitos socialistas ali entre os alemães, ali no meio da comunidade deles, e por decreto, em 29 de outubro do governo soviético. Ocupou a área da colonização do Volga na Rússia, que chegava a quase 1,8 milhão em 1897. Então, essa República Soviética, essa República Autônoma, foi toda aquela área ali inicial do assentamento dos alemães, da região do Volga, margem direita e margem esquerda, ali onde é Saratov e Samara. Com a declaração da autonomia da região, o governo socialista proclamou uma anistia aos teutorrussos, o que durou por pouco tempo. Então, com a proclamação dessa República Socialista, o governo socialista, na época da União Soviética, proclamou uma anistia e eles tiveram um pouquinho de paz ali, mas que não durou muito tempo. Então, como nós falamos ali com o início da Segunda Guerra, a República teve fim. Stalin declarou o banimento de todos os alemães da Rússia, que foram declarados inimigos do Estado. Bem, então, depois desse pouco tempo de paz, novamente eles sofreram perseguição e eles foram ali banidos, tá? A Alemanha recebeu alguns deles, mas eles foram banidos da Rússia. Alguns descendentes permaneceram lá e hoje ainda tem algumas sociedades, ainda tem alguns institutos de algumas ex-colônias que tentam ainda preservar a memória, preservar a história, preservar a cultura dos alemães do Volga. E muitos vivem lá, muitos alemães étnicos vivem lá até hoje. Tá? Alguns foram ali para a região da Ucrânia e vivem também lá, tem algumas cidades, algumas colônias, algumas cidades se desenvolveram a partir das colônias e estão lá até hoje. Bem, por hoje é isso, gente. A aula de hoje ficou um pouco extensa, mas eu pensei até em dividir em duas, mas eu achei melhor cobrir todo esse contexto aí hoje para a gente poder entender e não perder digamos, o fio da meada dessa história, que foi uma história de luta, de resignação, de tentar sobreviver a dificuldades extremas. Então, nós vemos um povo que lutou do início ao fim e nunca perdeu a esperança. Saiu da sua terra natal, fugindo, tentando, não fugindo, mas buscando novas perspectivas, buscando esperança de novas perspectivas, e foi para um país onde cresceu, onde desenvolveu, onde prosperou, e lá depois foi banido de lá, foi declarado inimigo. Nós entendemos que havia um contexto de guerra, mas eles já eram russos, eles contribuíram para o desenvolvimento e para o crescimento do país em todas as esferas. E saíram de lá também, e com muito altruísmo, foram para outros países onde lá se desenvolveram. E na próxima aula nós vamos já poder conversar um pouco sobre a colonização aqui no Brasil
E eu também vou querer deixar alguns links na próxima aula para quem, muita gente está me perguntando como que consigo pesquisar, de onde que vieram meus parentes, tem algum lugar onde eu consigo buscar informações, rastrear, tal. Então eu quero poder aí a seguir ver com vocês, mostrar alguns lugares onde vocês podem estar pesquisando sobre os ancestrais e da onde vieram, tá ok? Eu agradeço a todos que ficaram comigo até agora, espero que vocês tenham gostado e encontro vocês aí na próxima aula. Não deixe de deixar seu comentário, não deixe de a percepção que você está tendo, você está gostando, deixa aí nos comentários, tá ok? Muito obrigada.